Salve, salve rapaziada que curte as dicas do Pitacos do Papo do Fino. Estamos aqui de volta para trazer as dicas da rodada 17. Uma rodada cheia, não tão complexa, mas o campeonato para o cartoleiro tá enrolado. Olha, eu vou falar uma coisa, viu? Meu filho chamando Thiago Galhardo de craque. A galera falando de Marinho na seleção brasileira. E tudo que é time tomando gol e matando o saldo de gols, tá zoado esse brasileiro, viu? Mas bora para analisar a próxima rodada aqui. Bom, são 4 jogos no sábado, 4 no domingo e 2 na segunda-feira. No sábado, a rodada começa com 3 jogos na sequência. Fluminense e Ceará. O duelo contra o segundo melhor mandante do campeonato e o terceiro pior visitante. A gente pode prever uma sacola do Fluminense. Só que nesse campeonato não está dando para prever muita coisa não. Na sequência a gente tem Curitiba, que voltou para o Z4 com o empate entre Goiás e Bahia, e o Santos. O Santos é a segunda melhor defesa visitante, mas é o terceiro pior ataque visitante. Então quer dizer, qual a probabilidade do Peixão não levar gols? Mas o Curitiba também não curte fazer gol. É o segundo pior ataque do campeonato, é o pior mandante. E o Marinho não joga, segundo informações. Tem que ficar de olho. Depois Atlético Goianiense e Paranaense, um duelo meio de uns times que não estão conseguindo render mais no campeonato, apesar da vitória do Goianiense. Mas quem assistiu o jogo viu que foi meio ocasional. O Goianiense é o quarto pior ataque e o segundo pior mandante da competição. E vai encarar o Paranaense, que está no Z4, é o pior ataque da competição, é o segundo pior visitante e está a 6 jogos sem marcar. Impressionante, o Furacão está parecendo uma brisinha, e olhe lá. Um grande jogo fechando a rodada é São Paulo e Grêmio. O São Paulo, além de estar no Z4, né, ele é a segunda melhor defesa da competição. Segunda melhor defesa da competição. Só tem 2 derrotas, é o time que menos perdeu no campeonato e é o segundo melhor mandante. Vai pegar o Grêmio, que é a quarta melhor defesa, jogo de boas defesas, mas o Grêmio curta um empate, né? Então um bom jogo aí. No domingo a gente começa a rodada com o duelo das multidões, né? O Corinthians, que tem o pior ataque dos últimos 6 jogos, e se você pegar os últimos 6 jogos está em 17º, pega o Flamengo. O Flamengo, que está no G4 brigando pela liderança, tem o terceiro melhor ataque da competição e é simplesmente o melhor visitante da competição. É previsível? Em se tratando de Corinthians, nunca é previsível. Inter e Vasco pode ser outro duelo marcado aí. O Vasco vem muito mal nas últimas rodadas. Ele é o 19º colocado nos últimos 6 jogos aí. E pega um Inter no G4 brigando pela liderança, segundo melhor ataque, segunda melhor defesa e 7 jogos sem levar gols. Ele é o segundo melhor mandante da competição. Parada indigesta para o Vascão. O Red Bull conseguiu um grande resultado, mas continua no Z4. Eles têm a segunda pior defesa, só venceram 2 vezes no campeonato. É o pior mandante da competição e só num jogo ficou sem tomar gols. O Leão é a segunda pior defesa do campeonato. A segunda pior defesa. Mas é um time que não empata. Então é um duelo interessante para a competição. Outro duelo bem interessante fecha a rodada no domingo. É o duelo entre Fortaleza e Palmeiras sem treinador. Ele vai de Andrei Lopes, que é o treinador interino. O Fortaleza é o terceiro pior ataque da competição, mas tem a melhor defesa entre os 20 que disputam o Brasileirão. Ficou 6 jogos sem tomar gols. Então é um time que pode oferecer pra gente um saldo de gols. E ele tá com um problema sério no ataque dos últimos 6 jogos, nada.
E o Verdão é o terceiro melhor visitante, em contrapartida, apesar de ser o 18º colocado no campeonato, se a gente contar só as últimas 6 partidas. Por que eu falo tanto das últimas 6 partidas? É um indicador de momento, né? A gente pode perceber se o time tá... Você pega o Palmeiras, por exemplo, tá mais na primeira metade da tabela, só que os últimos jogos, o Palmeiras vem de 3 derrotas, né? O Botafogo, que é o time que mais empatou no campeonato, e é o segundo pior mandante, só melhor que o Bragantino, né? Ele tem 9 empates na competição, encara o Goiás, que é um outro time cheio de problema, né? Agora com 2 jogos a menos que todo mundo, mas está no Z4, né? Tem a pior defesa da competição e também só venceu 2 vezes. E também é o pior visitante da competição. E para fechar, esse jogo é na segunda-feira. E para fechar a rodada também na segunda-feira, o Bahia, que tem a segunda pior defesa e contra o Goiás ontem arrancou um empate na Bacia das Almas, pega simplesmente o líder, o melhor ataque, o time que não empata, né? E só ficou um jogo no campeonato sem marcar gol. Parece óbvio, né? Pode parecer óbvio, mas a questão é, o futebol brasileiro não é óbvio. O futebol brasileiro, o líder bate o Lanterna bate o líder com a mesma facilidade praticamente, com a mesma frequência. Isso aconteceu ontem, inclusive, no campeonato francês. O Dijon, que era o Lanterna, conseguiu segurar o Rennes, que era o líder. Então, lá é um fato inusitado, aqui não, é um fato comum, né? Agora a gente vai fazer o seguinte, agora a gente vai a escalação dos times. Eu preparei uma estrutura diferente para vocês, para ficar mais clara com algumas informações sobre as opções. Lembrando, a gente dá opções de todos os tipos para vocês. Uma opção de valorização, uma opção para arriscar e uma opção para tentar mitar, né? Então a gente vai trabalhar em cima de 3 opções, né? A gente tem todos os nomes praticamente à disposição, as escalações estão completas e o nosso diagrama está aí. A gente tem aqui o time da economia, o time da surpresa e o time da mitada e os valores que eles custaram. Os goleiros, a gente leva o João Paulo, que não está bem nas últimas rodadas, só que ele valoriza, se ele fizer -1, ele já está valorizando. O jogo do Santos não é um jogo nosso, um jogo impossível, mas o João Paulo tem 18 defesas difíceis e 3 jogos com saldo de gols. Para arriscar o Grêmio, o Vanderlei do Grêmio, por quê? Porque o Vanderlei, por que arriscar? Porque ele já tem um jogo mais difícil. Ele pega um time muito mais sólido, o São Paulo é um time muito mais forte. Ele tem 8 defesas difíceis, que é pouco, mas ele não jogou todos os jogos da competição, e ele tem 3 saldo de gols a favor dele. E uma outra vantagem, valoriza também com pouco, -1.10. E para mitada a gente vai levar o Hugo Souza. Por quê? Porque o Flamengo é um time que ataca, mas ele também é atacado, mesmo sendo o Corinthians. O Hugo Souza é um goleiro que ele tem 2 defesas difíceis, mas lembrando que tem jogos que ele participa que ele participou que não foram pro Cartola, e ele tem grandes atuações, ele tem só 3 jogos pelo Cartola. Ele também valoriza com pouco e ele é muito barato, e ele é aparentemente é um grande goleiro. Nós vamos para as laterais agora. As dicas de economia são o Abner Vinícius, que é uma eterna promessa aí, todo mundo aposta, muita gente aposta muito nele. E ele já tem um gol, uma assistência, desarma menos do que se espera, até porque o Atlético do Paraná é um time que gosta de jogar com a posse de bola, E ele valoriza com -1,70. E o Rodinei, que também é uma aposta, ele é lateral reserva, tem 9 desarmes, mas ele jogou uns 4 jogos, e vai valorizar com 0,20. O jogo do Inter, em tese, não é um jogo também, nossa senhora, Então, e o Inter dá muito a posse de bola também para o adversário, Ele não é tão amante da posse de bola. Então a probabilidade de desarme é um pouco maior. Nas apostas, nós vamos apostar numa assistência do Edilson do Goiás,
né? Ele tem uma assistência em 5 jogos, lembrando que o líder em assistências da competição tem 4 assistências, que é o Marinho, né? Então apostar no Edilson, por quê? Porque ele é um cara que cruza muito bem na área, e o Madison, que ele é um lateral goleador, ele tem 3 gols na competição, é uma coisa incomum para laterais, né? Então, e ele também está baratinho, está valorizando com pouco a pontuação, então nós vamos ir Madison e Edilson nessa dica surpresa. E na dica da mitada, nós vamos por enquanto colocar aqui o Isla, só que o Isla é o seguinte, ele jogou o jogo inteiro da seleção do Chile, jogou o jogo inteiro da seleção da Argentina, e ele é dúvida, né? Não se sabe se ele vai jogar. O Isla é um grande lateral, apoia bem o ataque, desarma bastante, tem 2 assistências e 13 desarmes, e o Guga, do Atlético Mineiro, né? O Guga tem um gol, mas tem 31 desarmes, ele é muito participativo no jogo, até por isso ele é um pouquinho mais caro, né? A gente deixou também algumas dicas para reservas lá embaixo para vocês, no final vou passar só o nome deles sem nenhuma muito característica. A gente vai para a zaga agora. Na economia, Marcelo Benevenuto, que é aquele tipo de zagueiro que jogando é muito melhor que no Cartola, né? O Benevenuto, ele valoriza com menos 0,50 e o preço dele é 6,23, né? Então ele é um zagueiro aí que tem condições de te ajudar a valorizar bastante o time. E ele tem 23 desarmes, né? O Paulão a gente colocou aí apostando num Palmeiras que de repente não consiga vazar a defesa do Fortaleza. E ele é um zagueiro também que desarma bem. E nos 6 jogos que Fortaleza não tomou gol, ele estava em 5, né? Então 17 desarmes e 5 saldo de gols fizeram do Paulão um zagueiro bem conceituado. Na surpresa, o Léo Ortiz, porque ele é um zagueiro goleador. A zaga do Red Bull é uma zaga que não se tem muita confiança, né? Mas ele já fez 2 gols na competição e ele é o zagueiro que mais desarma na competição. Ele tem 32 desarmes, né? E o Vitor Cuesta. Por que eu coloquei aqui o Vitor Cuesta na surpresa? Porque o Vitor Cuesta é um zagueiro que já tomou 5 amarelos na competição. Ele tem 26 desarmes, 7 jogos com saldo de gols, só que ele tem 5 amarelos e bastante passe incompleto porque ele dá muito chutão. E para a zaga titular, o clássico Pedro Jeromel e Gustavo Gomes, né? Pedro Jeromel de 27 desarmes e o Gustavo Gomes de 1 gol e 1 assistência, né? Então são zagueiros bem indicados aí. Na parte do meio campo, surpresa. Vamos começar pela surpresa aqui. O Gerson, que é outro jogador típico, joga muito mais do que pontua no Cartola, mas ele pode ser uma surpresa, por quê? Porque a defesa do Corinthians está melhor montada pelo Mancini. Então vai precisar desse elemento de surpresa chegando lá na frente. E ele pode ser o Gerson. O Daniel Alves, né, mais um daquele estilo, joga melhor do que pontua no Cartola. E o Charles. O Charles, que tem 42 desarmes na competição, o volantão do Ceará, e já fez 2 gols. Então ele pode ser um bom elemento de surpresa aí. Na parte da economia, o Vinícius do Ceará, o Vina, que vai valorizar com 3,40. Ele, de todos que a gente colocou na economia, é o que você menos economiza, mas é o que dá mais resultado, né? É o que tem melhor média ali. Ele tem 4 gols já na competição e 2 assistências. O Benítez, do Vasco, que ele vai valorizar com 6,30 e ele tem 33 desarmes, né? Junto com o Vina forma aquela dupla que não economiza tanto, mas talvez te garanta um pouco mais, até porque vai jogar contra um time que tem um meio campo sólido, então deve desarmar mais ainda. E o Caio Alexandre, que além de economia, que vai valorizar só com 1,50, também é uma boa aposta. Porém, tem que tomar cuidado que apesar de 4 gols e 21 desarmes, ele tem 5 amarelos na competição. No time da mitada, a gente colocou 2 meias do Fluminense, que a gente não aconselha colocar 2 do Fluminense, porque o Fluminense não é um time muito estável no campeonato. Mas, se quiser dar uma arriscada, pode colocar.
Thiago Galhardo, clássico, não tem como, 13 gols, 4 assistências, participou de 17 dos 19 gols do Inter, então ele é 19 não mais, desculpa, né? 24. Ele é disparado a dica do Internacional, né? E ele, além de tudo, tem 13 desarmes de quebra. No meio-campo, o melhor desarmador do meio-campo na competição, o Dodi, 55 desarmes e só 20 faltas. Para quem faz 55 desarmes, 20 faltas e 2 amarelos é um número baixo. Ele ainda chega na frente, chuta, tem as finalizações dele. O Nenê, que tem 7 gols, 12 desarmes, né, e é um bom batedor de pênalti, ótimo, por sinal. É o batedor do Fluminense. Só que ele tem que tomar o cuidado. Se você tiver precisando de grana, ele só valoriza com 10,60, então é bom se cuidar. Fechando aí, nós vamos para os atacantes. Você já vê aí embaixo da tela a listinha dos outros nomes sugeridos. Para a economia, o Fred, que valoriza com 0,60, a pergunta é, quem ainda acredita no Fred? Contra o Ceará, há a esperança dele meter uma caixa, hein? Eu tenho. O Luciano, que valoriza só com 2,10, e o Luciano vira e mete um golzinho aí, é o homem gol do São Paulo. E o Eduardo Sacha, que todo mundo escala ele esperando e ele decepciona muitas vezes. Surpresa, Bozelli. Esse é a surpresa da rodada. Por quê? Porque ele vai no comando de ataque do Corinthians e se a zaga do Flamengo der bobeira, é ele que vai meter caixa. O Robson, só que detalhe, o Robson para valorizar vai precisar fazer 22,90. Lembrando que a defesa do Santos é sólida, é uma das melhores da competição, principalmente como visitante. Então, por isso que é surpresa, é risco. Assim como o Luiz Adriano, que tem 4 gols e 6 desarmes na competição. Muita gente critica que ele finaliza pouco. É óbvio que ele finaliza pouco, a bola não chega muito. Mas o Palmeiras agora vai com um espírito novo para esse jogo contra o Fortaleza. Por isso, é um risco escalar ele, mas pode ser que dê muito certo. E no ataque, de novo, 2 do mesmo time, só que agora 2 do Flamengo. O Bruno Henrique e o Pedro. Será que eles vão vazar a defesa corintiana com essa facilidade? Só que são 2 boas apostas. De repente a sorte e o destino vão fazer você escolher um deles, né? O Keno, que em tese tem um jogo tranquilo do jeito que ele gosta, com uma defesa tipo mãe, né? Não é um sábado à noite, que é onde ele fez mais gols deles, mas é uma segunda noite. E ele valoriza fazendo 3,60. Então, de repente, fazendo um gol, ele também, para a galera da valorização aí, ele não é muito caro, também pode pensar em Keno. Os treinadores, que não tem muito peso assim, o Bruno Lazzaroni na economia, o Cuca na surpresa e o Odair Hellmann no pessoal da mitada, mas treinador não. Você pode ver até que as médias dele são muito parecidas. Outros nomes que são interessantes, o Robson já está lá em cima, né? Então vamos excluir o Robson dessa lista. A gente tem aqui o PP, o Matheus Babi, o Otero, o Fernando Sobral, o Alisson, o Patrick para o meio, o Arana e o Felipe Luiz e o Felipe Jonathan com o Vinha para as laterais, o Kahneman de zagueiro e o Volpe de goleiro. O Volpe é um goleiro que tem uma média boa, todo mundo zoa muito o Volpe porque ele é fraco, mas ele no Cartola ele tem ajudado a galera que tem escalado ele aí. Então é isso aí, rapaziada. Essa daqui são as nossas dicas, essa é a nossa escalação. Então, para você que segue o Pitacos do Papo do Fino no YouTube, dá um joinha para nós, certo? Entra nas nossas rodadas monstro, quer tirar dúvida, chama a gente aí no Facebook, uma galera tem chamado, a página Papo do Fino no Facebook. E é isso aí, até a próxima rodada, boa sorte geral, tchau!